Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Beleza? Tudo joinha? Show de bola! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal. Esta videoaula é a segunda parte do estudo sobre deslocamento de equilíbrio químico. Vou começar pela influência da variação da pressão total exercida sobre uma reação reversível que já está em equilíbrio. Como eu falei anteriormente, se não houver uma variação na temperatura do sistema, o valor da constante de equilíbrio não é alterado. Logo, apenas uma variação na pressão total de uma reação reversível não altera o valor da constante de equilíbrio. Segundo o princípio de Le Chatelier, o aumento ou a diminuição da pressão total exercida sobre uma reação reversível que já está no equilíbrio faz com que essa reação desloque o equilíbrio no sentido de minimizar o efeito da pressão, atingindo um novo estado de equilíbrio sem alterar o valor da constante de equilíbrio. Cuidado, eu estou falando na variação da pressão total exercida sobre uma reação reversível que está no equilíbrio. Eu não estou falando na variação da pressão parcial de um componente gasoso desta reação reversível. O aumento da pressão total de uma reação reversível que já está em equilíbrio faz com que a reação desloque o equilíbrio no sentido que diminui novamente a pressão total exercida sobre o sistema. Ou seja, a reação desloca o equilíbrio no sentido da menor quantidade total de matéria ou menor número total de mol de gases na equação química balanceada. A gente sabe que quanto menor o número de mol de um gás, menor é a pressão exercida por ele. Portanto, quando o equilíbrio é deslocado para o lado em que há menor número total de mols gasosos, a pressão total exercida sobre o sistema diminui novamente. A diminuição da pressão total exercida sobre uma reação reversível que já está no equilíbrio faz com que a reação desloque o equilíbrio no sentido que aumenta novamente a pressão total exercida sobre o sistema. Ou seja, a reação desloca o equilíbrio no sentido da maior quantidade total de matéria ou maior número total de mol de gases na equação química balanceada. A gente sabe que quanto maior o número de mol de um determinado gás, maior é a pressão exercida por ele. Portanto, quando o equilíbrio é deslocado para o lado em que há maior número total de mols gasosos, a pressão total exercida sobre o sistema aumenta novamente. Vamos ao exemplo. Aqui está a equação química da reação reversível entre o dióxido de enxofre e o gás oxigênio, produzindo trióxido de enxofre. Analisando esta equação química, a gente observa que no lado esquerdo há 3 mols gasosos. 2 mais 1 é igual a 3 mols de gases. E no lado direito desta equação química há 2 mols gasosos. Olha aqui o coeficiente estequiométrico 2. Como eu falei anteriormente, o aumento da pressão total sobre uma reação reversível que está em equilíbrio faz com que a reação desloque o equilíbrio para o lado em que há menor número de mols gasosos, de forma a diminuir novamente a pressão total. Como no lado direito desta equação química há um menor número de mols gasosos, a reação desloca o equilíbrio para o sentido direto, ou seja, para o lado direito. Isso faz com que a concentração ou pressão parcial do gás trióxido de enxofre aumentem, e as concentrações ou pressões parciais do gás dióxido de enxofre e do gás oxigênio diminuam. A diminuição da pressão total exercida sobre uma reação reversível que está em equilíbrio faz com que a reação desloque o equilíbrio para o lado em que há maior número de mols gasosos, de forma a aumentar novamente a pressão total do sistema. Como nesta reação reversível há maior número de mols gasosos no lado esquerdo da equação química, a reação desloca o equilíbrio no sentido inverso, ou seja, para o lado esquerdo. Isso faz com que a concentração ou a pressão parcial do trióxido de enxofre diminuam e que as concentrações ou pressões parciais do dióxido de enxofre e do gás oxigênio aumentem. Atenção para este exemplo! A variação da pressão total exercida sobre esta reação em equilíbrio
não provoca o deslocamento do seu equilíbrio, pois em ambos os lados da equação química há o mesmo número de mol de substâncias gasosas. Do lado esquerdo desta equação química, há 2 mols de substâncias no estado gasoso. 1 mais 1 é igual a 2 mols. E no lado direito desta equação química, também há 2 mols de substância no estado gasoso. Agora nós vamos estudar a influência da variação da temperatura sobre uma reação reversível que já está em equilíbrio. Como eu falei anteriormente, o valor da constante de equilíbrio é alterado com a variação da temperatura de uma reação reversível. Segundo o princípio de Le Chatelier, o aumento da temperatura de uma reação reversível que está em equilíbrio faz com que a reação desloque o equilíbrio no sentido que diminui novamente a temperatura. Ou seja, a reação desloca o equilíbrio no sentido que absorve calor, que é o sentido endotérmico. A absorção de calor provoca uma diminuição da temperatura do meio. E uma diminuição da temperatura de uma reação reversível que está em equilíbrio faz com que esta reação desloque o equilíbrio no sentido que aumenta novamente a temperatura. Ou seja, a reação desloca o equilíbrio no sentido que libera calor, o sentido exotérmico. A liberação de calor aumenta a temperatura do meio. Aqui está um exemplo de uma reação reversível e a variação de entalpia ΔH, cujo valor é menos 134,6 quilocalorias. Só para lembrar, uma variação de entalpia negativa indica que a reação é exotérmica, libera calor. E uma variação de entalpia positiva significa que a reação é endotérmica, absorve calor. Não se esqueça, a variação de entalpia fornecida corresponde à reação que ocorre no sentido direto. Portanto, a reação que ocorre para a direita é exotérmica. O sinal do ΔH é negativo. Logo, a reação que ocorre no sentido inverso é endotérmica. O seu ΔH tem sinal positivo. Numa reação reversível, as variações de entalpia das reações direta e inversa têm sinais contrários. Segundo o princípio de Le Chatelier, o aumento da temperatura de uma reação reversível que está em equilíbrio faz com que a reação desloque o equilíbrio no sentido que diminui esta temperatura, ou seja, no sentido endotérmico. No caso desta reação reversível, o sentido endotérmico é o sentido inverso. Então, o aumento da temperatura do sistema faz com que o equilíbrio seja deslocado para a esquerda. Esse deslocamento do equilíbrio provoca um aumento das concentrações ou pressões parciais do gás monóxido de carbono e do gás oxigênio, e provoca uma diminuição da concentração ou da pressão parcial do gás dióxido de carbono. A gente sabe que uma mudança na temperatura do sistema altera os valores das constantes de equilíbrio. Então, eu coloquei aqui as expressões das constantes de equilíbrio Kc e Kp. Com o aumento da temperatura, a concentração e a pressão parcial do dióxido de carbono diminuem, e as concentrações e pressões parciais do monóxido de carbono e do gás oxigênio aumentam. Como os valores dos numeradores diminuem e os valores dos denominadores aumentam, os valores das constantes de equilíbrio Kc e Kp para esta reação reversível diminuem com o aumento da temperatura. Segundo o princípio de Le Chatelier, uma diminuição na temperatura de uma reação reversível que está no equilíbrio provoca um deslocamento do equilíbrio para o sentido que aumenta novamente a temperatura, que é o sentido exotérmico. No caso desta reação, eu já mostrei para vocês que a variação de entalpia apresentada é do sentido direto. Como essa variação de entalpia é negativa, o sentido direto é exotérmico. Logo, a diminuição da temperatura do sistema favorece o sentido exotérmico, que é o sentido direto. O deslocamento do equilíbrio para o lado direito
aumenta a concentração ou a pressão parcial do gás dióxido de carbono e diminui as concentrações ou pressões parciais do gás monóxido de carbono e do gás oxigênio. Com a diminuição da temperatura do sistema, a concentração e a pressão parcial do dióxido de carbono aumentam e as concentrações e pressões parciais do monóxido de carbono e do gás oxigênio diminuem. Como os valores dos numeradores aumentam e os valores dos denominadores diminuem, os valores das constantes de equilíbrio Kc e Kp para esta reação reversível aumentam com a diminuição da temperatura. Muita atenção para estas observações. Quando uma reação reversível ainda não atingiu o equilíbrio, a adição de um catalisador aumenta a velocidade da reação reversível. Isso faz com que o equilíbrio seja atingido mais rápido. Porém, quando o equilíbrio da reação reversível já foi atingido, a adição do catalisador não desloca o equilíbrio. A gente sabe que quando o equilíbrio é deslocado para um determinado sentido, a velocidade da reação nesse sentido sofre um aumento. Mas a adição de um catalisador aumenta da mesma forma a velocidade em ambos os sentidos da reação química. Logo, o equilíbrio da reação química reversível não é deslocado quando se adiciona um catalisador. Aqui está um quadro resumo sobre o deslocamento de equilíbrio químico. O aumento da concentração ou da pressão parcial, no caso de um gás, de um componente, desloca o equilíbrio para o lado contrário deste componente. A diminuição da concentração ou da pressão parcial, no caso de um gás, de um componente, desloca o equilíbrio para o mesmo lado deste componente. O aumento da pressão total do sistema desloca o equilíbrio para o lado que tem menor número de mol de gases. A diminuição da pressão total do sistema desloca o equilíbrio para o lado que tem maior número de mol de gases. O aumento da temperatura desloca o equilíbrio para o sentido endotérmico. E a diminuição da temperatura desloca o equilíbrio para o sentido exotérmico. A adição de um catalisador não desloca o equilíbrio. Então é isso aí. Se você gostou dessa videoaula, por favor, não esqueça, deixa aquele seu like bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, vai lá, se inscreva já. Eu vou ficar muito feliz por você ser mais um inscrito do meu canal. Já estou indo. Muito obrigado por sua atenção. Tchau, tchau. Fui!